Olá, alunos. Retornando aqui com um novo assunto, esse assunto relacionado ao terceiro ciclo, e o assunto hoje é a globalização brasileira. O processo de globalização ele é um processo que faz com que a economia mundial esteja toda integrada, né? E esse processo ele não começou agora, ele é um processo que começou há muito tempo. Como essa charge mesmo fala aqui, ó, quando os portugueses estão chegando no Brasil, o português ali vai e faz essa seguinte exclamação: pronto, está começando a globalização. Então, esse processo de globalização começa lá no século XV em diante, quando os europeus começam a navegar e encontrar os novos continentes, né? A América, fazer contato, um maior contato com a África, a Ásia, depois a Oceania. Então, nesse momento, o mundo começa a se integrar cada vez mais. Bom, mas o que é globalização? Essa é uma definição de um grande geógrafo chamado Milton Santos. Ele diz assim: é a atual fase da expansão do capitalismo, com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico. Então, esse processo de globalização ele afeta a economia, afeta a política, afeta a cultura e inclusive o espaço geográfico, né? Por exemplo, na questão da cultura, a gente começa a praticar coisas que antigamente era muito difícil de praticar, coisas do Japão, por exemplo, muita coisa da cultura japonesa começou a chegar aqui, né? Da Coreia, da África, da Ásia. E da mesma forma, esses países começam também a praticar coisas da nossa cultura. Então, ocorre uma maior integração entre os países. Então, essa globalização ela se divide em quatro fases, que aqui também é conhecido como capitalismo, né? O capitalismo comercial, que vai do século XV ao XVIII. A segunda fase, o capitalismo industrial, século XVIII ao século XX. Terceira fase, o capitalismo financeiro, do século XX ao final dele. E a quarta fase, o capitalismo informacional, que é do final do século XX até os dias atuais. Né? Aqui tem outro slide que explica um pouquinho melhor sobre essas quatro fases. A primeira fase é a fase das grandes navegações marítimas. Nessa fase ocorre muita migração de pessoas e também circulação de produtos. A segunda fase é da segunda metade do século XIX até o final da Segunda Guerra e é a fase das revoluções industriais. Nessa fase ocorre a expansão das ferrovias, o uso de automóveis e aviões, os telégrafos, os telefones e rádio. Então, ocorrem novos inventos industriais. A terceira fase, que vai do final da Segunda Guerra até o final da Guerra Fria. Nessa fase, a gente tem a Guerra Fria, né? Um grande conflito no campo ideológico, né? E aqui ocorrem mais avanços tecnológicos, muito também por causa da Guerra Fria, como o avanço da informática, das telecomunicações e de transportes. E a quarta fase, que vai do fim dessa Guerra Fria até os nossos dias atuais. E ela é muito marcada pela consolidação da internet e a fixação das empresas multinacionais. Então tá aqui, eu vou mostrar para vocês agora alguns slides para a gente ver um pouquinho dessas fases através de imagens. Primeira fase, as grandes navegações, né, que a gente viu lá nos videozinhos do início da aula. Segunda fase, período da Revolução Industrial. Então você tem novos meios de transporte, o trem de ferro já mais moderno um pouquinho, que ele é lá do início da Revolução Industrial, da primeira revolução, depois ele vai sendo melhorado. A utilização do automóvel, o avião vai começar a ser utilizado também como meio de transporte. No campo das comunicações surge o telégrafo, depois vem o telefone e os rádios começam a ser utilizados. Já na segunda fase, você tem o avanço da informática, tá aqui um primeiro computador, um dos primeiros computadores, aqui um computador mais moderno, a televisão começa a ser utilizada com mais força,
que um telejornal sendo apresentado. E as telecomunicações também, como o telefone, avançam muito mais, fica mais moderno. Além disso, os transportes começam a melhorar, você tem os transportes mais modernos, né? O avião, o trem de ferro mais bem preparado, mais moderno, né? Isso na segunda fase. Aí vem o fim da Guerra Fria, né? O mundo deixa de ser bipolar, né? Aquela disputa pelo poder entre Estados Unidos e União Soviética, e passa a ser multipolar. Agora você tem várias regiões, vários países governando o mundo agora, disputando poder no mundo agora por blocos, né? Então você tem a União Europeia, você tem os Estados Unidos, você tem a China, tem o Japão, e vários blocos econômicos surgem. Não coloquei o slide dos blocos econômicos, deixa eu ver. Coloquei. Que é, por exemplo, o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, enfim, vários blocos econômicos surgem. E esse período também é marcado pelo grande avanço da internet, né? Então hoje você pode resolver um monte de coisas com o computador que você tem na sua mão, que é o seu telefone. Então você pode ter acesso às pessoas através de aplicativos que são redes sociais. Você pode acessar a internet e resolver um monte de questões. Você pode ter acesso à sua conta bancária. Você pode mandar e-mail. Você pode fazer videoconferência, né? Enfim, você tem acesso a um monte de coisas na palma da sua mão. Coisa que antigamente era muito difícil de acontecer. Para você resolver uma coisa do banco, você tinha que ir lá no banco. Tinha que sair de sua casa, ir lá no banco, pegar fila. Então hoje em dia você nem precisa de fazer isso mais. Para pagar uma conta, você pode fazer uma transferência bancária ali na hora, né? Então hoje você não precisa mais nem sair de casa para poder fazer essas coisas. Então o mundo hoje, esse processo de globalização, ele aumentou muito por causa do grande avanço das comunicações, principalmente por causa da internet. E aí, outra característica marcante dessa nova fase é o neoliberalismo, que ele tem essas características aí, ó. Mínima participação estatal. O governo não participa muito da economia, né, no neoliberalismo. E o governo ele tem uma política forte de privatizações estatais, ou seja, o governo vende as empresas que são parte do governo, que o governo administra, né? E ele abre a economia para as multinacionais entrarem no país, aquelas empresas de fora. Então, é muito marcante esse período no nosso país. Essas empresas estão presentes de maneira bem forte no nosso país. São empresas multinacionais que têm sede em outro país, mas eles têm várias filiais espalhadas pelo mundo. E o processo de estatização, aliás, de privatização. Essas são empresas, por exemplo, que o Brasil vendeu. A Vale, a Telebrás, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Embraer. Tudo isso aqui era do governo. O governo vendeu. Um bom exemplo no nosso estado é a Celg. A Celg foi vendida e hoje ela se chama Enel, como você sabe, certo? A atividade que vocês vão fazer essa semana é essa. Ela explica esse processo de globalização no Brasil, falando muito do que eu falei aqui, e são apenas 2 perguntas. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.